Oi, gente! Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas à nossa aula 2 da fase 5. Na aula anterior eu te falei que eu tinha escrito, programado, projetado essa fase de uma forma completamente diferente. Que vocês iam estudar geometria plana e geometria espacial da forma que vocês nunca estudaram na escola. Então eu já quero que você comece se livrando, tá, daquela forma tradicional que você estava acostumado a estudar. Não estou dizendo aqui que os conceitos que vocês aprenderam de geometria plana e espacial não vão servir pra gente, não é isso. Mas nós não vamos passear de forma tradicional, como tem lá nos livros de geometria plana e de geometria espacial. E eu não estou fazendo aqui nenhuma crítica a nenhum professor, não estou fazendo aqui nenhuma crítica ao programa, porque eu também, como professor, muitos anos das escolas presenciais, fisicamente, tá? Eu também ensinei geometria como a maioria dos professores ensinaram aí a vocês. Mas eu tô falando de um treinamento para o Enem. Então eu não posso voltar a ensinar vocês da forma que vocês se acostumaram ou, pior, da forma que vocês não aprenderam. Antes disso, eu tenho que justificar a vocês porque eu posso fazer isso para o Enem. Lembro a vocês que o Enem é uma prova que mede competências e habilidades. E por mais que você não tenha se preocupado com isso ao longo da sua preparação, por mais que você não precise decorar absolutamente nada, eu preciso te mostrar agora aqui um detalhe que vai fazer grande diferença para que você possa entender e acreditar no que eu estou dizendo, que a gente vai descartar 80% dos conteúdos que vocês estudaram tanto em plana como em espacial, e é por isso que eu estou te garantindo que você sim pode se dar bem nas questões de geometria. A competência 2 é a competência do Enem que rege, que cobra, que exige a geometria plana e a geometria espacial, com 4 habilidades nela: habilidade 6, habilidade 7, habilidade 8 e habilidade 9. Lembro a vocês que o Enem tem 7 competências. A competência 2 trata igualmente da geometria plana e da geometria espacial. Eu vou te mostrar essa competência com essas 4 habilidades aqui na tela e você vai entender melhor por que eu estou, antes de começar os conteúdos, falando nas habilidades que regem a programação de geometria no Enem. Então, gente, acompanha aí na tela, não precisa copiar nada, eu disponibilizei esse material aqui embaixo para vocês, tá? Fica tranquilo nisso aí. Então, como eu te falei, competência 2 é a competência que rege, ou que cobra, que exige a parte de geometria na prova do Enem. Lê comigo aí o que é que diz a competência 2. Utilizar o conhecimento geométrico para realizar a leitura e a representação da realidade e agir sobre ela. Então, conhecimento geométrico para ler, para representar, tá, gente? Não necessariamente para calcular, nem muito menos para ficar decorando fórmulas. Olha as 4 habilidades que essa competência traz. Veja, conhecimento geométrico para o Enem, geometria plana e geometria espacial é a mesma ideia, tá? São conhecimentos geométricos. Olha só, eu destaquei algumas palavras em vermelho, tá, gente? Olha a habilidade 6, sem precisar ler tudo. Vou deixar esse material disponibilizado aqui embaixo para vocês. Fica tranquilo. Mas olha a habilidade 6. Interpretar e localizar. Olha a habilidade 7. Identificar. Olha a habilidade 8. Resolver problema. Olha a habilidade 9. Utilizar conhecimento geométrico como solução de problemas. Vocês estão entendendo que são 4 habilidades. 2 delas vão exigir para vocês resolverem situação-problema, para vocês utilizarem conhecimento geométrico como solução de problemas. Mas eu tenho 2 habilidades, gente, as 2 primeiras, que fala aqui de identificar e localizar, ou melhor, interpretar e localizar, identificar características planas e espaciais. Gente, todo ano vocês vão encontrar questões no Enem só para identificar as figuras. Isso é um cubo? Isso é uma pirâmide? Que figura geométrica é essa? Para vocês localizarem objetos, para vocês calcularem a sombra. Então é o que eu falei para vocês na aula anterior. No mínimo, metade das questões
de geometria no Enem. Vocês vão resolver sem precisar calcular nada. E para isso, claro, vocês não vão precisar decorar fórmulas. É por isso que eu tive que reformular toda a fase 5, para que ela pudesse de fato estar adequada à realidade do Enem. É por isso que eu estou dizendo que vocês não vão encontrar dessa forma em lugar nenhum na internet. Por quê? Porque a galera está ensinando aí de forma tradicional. Se eu estivesse preparando vocês para um concurso militar, para uma prova de geometria de um vestibular tradicional, mas eu estou preparando para o Enem, para vocês resolverem a competência 2, essas 4 habilidades que estão aí. Então eu vou ensinar a vocês nas próximas aulas a interpretar, a identificar, a utilizar o conhecimento como solução de um problema, tá? Então, gente, ó, vocês vão poder resolver muitos problemas do Enem sem decorar fórmula, sem absolutamente nada. Mas fica aí que não acabou não. Olha só o que eu trouxe aqui para vocês. Eu fiz uma pesquisa, é por isso que eu estou dizendo a vocês que eu me apaixonei por essa fase 5, de verdade. Eu fiz uma pesquisa do todos os Enems de 2013 a 2020, gente. O último Enem que aconteceu aí em 2020. Ó, são quantas provas aí? São 9 anos, mas são mais de 9 provas. Por quê? Porque alguns desses anos tiveram segunda aplicação. Não estou falando da PPL só não, tá? A PPL já acontece normalmente. Mas alguns anos, alguns problemas e algumas cidades fizeram ter até 3 provas do Enem. Então eu estou falando aí de mais de 600 questões analisadas dos últimos 9 anos. Então eu separei para vocês os 8 tópicos que vocês precisam estudar de geometria plana. E são esses os 8 tópicos que nós vamos fazer na fase 5 sem precisar de absolutamente nada mais do que isso. Mas olha o detalhe que está aí em vermelho, gente. Ó, esses 8 tópicos aqui, eles compõem em média, eu coloquei aqui embaixo, ó, em média, 10% da prova do Enem. Então, como a prova do Enem tem 45 questões, isso quer dizer que todos os anos, geometria plana traz aí entre 4 a 6 questões. Tá numa média aí de 10%. São muitas questões, gente. Não é à toa que toda vez que vocês pesquisam qual o assunto que mais cai na prova do Enem, aparece justamente o quê? As geometrias, plana e espacial. Claro que dentro de geometria plana vocês estão vendo aí, ó, vários tópicos. Dentro de geometria espacial, vários tópicos. Se vocês forem pensar no assunto que mais cai no Enem, é razão. Razão lá da nossa fase 2. É o assunto que mais cai no Enem. Mas o tópico, o conteúdo, sim, é geometria. De 10 até 14 questões. É de 20 a 25% de toda a prova do Enem, gente, é de geometria. É muita coisa, não dá para descartar. Tem muitas questões simples, muitas questões que vocês fazem sem precisar fazer nenhum cálculo, sem precisar decorar a forma. Olha na tela aí o que eu destaquei em vermelho. Olha só. Quando eu pego aqui as questões de geometria plana, se eu quisesse aqui, eu quero me concentrar nas mais importantes. Olha só. Área de figuras planas, ó, é metade da 4.1. 4.1 de quase 10%. Ou seja, metade das questões de geometria plana no Enem, gente, são de áreas. Olha só. Mais outro tópico muito importante, triângulos, e que? Pronto, foram esses 3 tópicos que eu destaquei aí, ó. Eu vou falar para vocês na fase 5 dos 8 tópicos que caem de geometria plana no Enem, tá bom? Agora, alguns desses tópicos eu vou juntar, eu explico isso para vocês aula a aula. Os tópicos mais importantes a gente vai fazer com muito cuidado. Porém, eu vou fazer aqui um pedido muito especial a vocês. Nós vamos inverter. Vocês que chegaram até aqui a fase 5, sabem como nossas aulas acontecem. Eu dou uma aula para vocês, resolvo alguns exercícios e logo em seguida eu proponho uma lista. Nós vamos ter que inverter. Acredita, confia em mim, gente. Confia em mim. Sai do tradicional, porque eu te garanto que você vai aprender geometria dessa forma. Ou seja, nós vamos fazer aqui uma aula invertida. A partir da próxima aula, você vai primeiro para a lista de exercício. Eu vou deixar um pequeno resumo daquilo que você vai precisar e você vai tentar resolver essa lista antes de ir para a aula. Porque na aula, gente, eu vou resolver os exercícios da lista. Vai ser uma aula muito prática. Mas, Eduardo, se eu tenho muita dificuldade, como é que eu vou começar resolvendo os exercícios?
É por isso mesmo que você vai começar resolvendo os exercícios, tá? Por você ter muita dificuldade. Fica tranquilo. Não estou dizendo para você acertar os exercícios. Eu quero que você tenha a ideia do que calcular. Eu quero que você leia os problemas. Eu quero que você já vá para a aula entendendo que aquela aula, vou falar de triângulo, que aquela aula vai aparecer o Teorema de Pitágoras, que aquela aula vai aparecer uma área. Você vai compreender melhor. Confia em mim. Desta forma, eu tenho certeza absoluta que você nunca estudou. É dessa forma que você vai começar a aprender geometria. Ó, eu também fiz a mesma ideia aqui em geometria espacial. Fica tranquilo, não precisa printar a tela. Esse material vai estar aqui embaixo para você. Olha só a geometria aí, gente, espacial. Ó, geometria espacial parece um pouco mais do que a geometria plana, né? Ó, geralmente aí 12,7% em média da prova do Enem é de geometria plana. Aliás, é de geometria espacial. Então, se dava de 4 a 6 questões de geometria plana, vai dar de 6 a 8 de geometria espacial. Totalizando o que eu falei para vocês, ó, 12, 14 questões de geometria. Lembra que eu te disse na aula anterior? Metade delas, 6, 7 questões, sem nenhum cálculo. Você que talvez esteja aí morrendo de medo, geometria, metade delas, estou te falando de 6 a 7 questões de geometria sem decorar fórmula, sem nenhum cálculo. Eduardo, eu estou lembrando aqui agora que geometria espacial é imenso. Tem um monte de figura, ó, prisma, cilindro, pirâmide, cone, esfera. Vai dar tempo da gente estudar tudo? Vai. Por quê? Porque eu vou te ensinar como cai no Enem. E olha como é que cai no Enem. Tá vendo esse percentualzinho aqui? 76%. 76% de todas as questões de geometria espacial no Enem está com 4 tópicos. Ó, prisma, cilindro, projeções, que é a sombra, não tem cálculo nenhum, tá? E visualização de 2D ou 3D, que não tem cálculo nenhum. 76%, olha, quase 80% das questões de geometria espacial, tá? É de prisma, cilindro, de projeção ortogonal, que é sombra. Essa vai ser a nossa primeira aula de geometria espacial e não tem cálculo nenhum, você vai matar essa questão fácil, ou visualizar uma figura 2D ou 3D. Então, sim, é possível você acertar questões de geometria espacial, mesmo que você não saibam as fórmulas. Tranquilo, gente? Show de bola? Então, é por isso que eu estou dizendo a vocês, é um curso como você não vai encontrar na internet, tá bom? Ó, na próxima aula, a gente começa com geometria plana. Eu juntei a ângulos e triângulos. Ó, lembra? Nós vamos fazer esses 8 tópicos que tá aí na aula. Então, eu juntei aqui, ó, ângulos e triângulos numa aula só. Eu já começo fazendo exercícios. Eu vou deixar na próxima aula, você começa como? Você começa baixando a lista. Faz isso, baixa no teu computador, imprime se você puder, mas para de fazer aquilo que você fazia de forma tradicional, tá bom? Eu te espero na próxima aula. Um beijão para todos vocês. Vem comigo, vamos aprender geometria.